Se eu fiz um vídeo da Suzura, é obrigatório fazer da Hosen também, ah? E cá está. Todos os chefes da Hosen. Lembrando, rapaziada, é um termo que a gente usa especificamente, já que líder na Hosen é usado para definir um aluno que tem influência. Então no mangá eles usam esses dois termos diferentes, já que o chefe é o que manda em tudo mesmo. Por um acaso a Hosen tem menos líderes que a Suzura por um fator de que tem bem menos competição, tá ligado? Na Suzura os caras todos lutam entre si e a qualquer momento o número 1 pode ser desafiado por outro aluno que quer pegar seu posto. Se um mano aleatório da Hosen desafia o chefe é porque ele tem muita, mas muita moral mesmo. E eu vou dar uns exemplos no decorrer do vídeo de acontecimentos assim. E com essa introdução sendo feita, vambora! Puta Terakado! Terakado é o primeiro chefe da história da Hosen. Protagonista do mangá Cross Gaiden Hosenka. Ele basicamente definiu tudo que a escola é hoje em dia. Infelizmente o mangá não tá completamente traduzido, mas ainda dá pra ter acesso sobre a história dele até certo ponto. Eu acho a aparência dele muito foda, cara. Eu disse lá no outro vídeo, o mangá dele lembra um pouco Baki, porque tem os caras fortões em ambos os lados. O fato interessante sobre ele é que mesmo com a Hosen sendo uma escola nova que surgiu um tempinho depois da Suzura, ele conseguiu dar um desafio expressivo contra a Escola dos Corvos. No arco onde eles lutam contra ela, ele desafia o Kanata Hanazono, que é basicamente o Rindaman daquela época. Ele é tipo o cara mais forte da escola inteira, mas não tá nem aí sobre liderar ela. E os dois bateram de frente e, se não me engano, cara, é que eu não li esse capítulo porque ele tá numa língua lá do leste asiático que é incompreensível pra mim, mas eu acho que eles empatam, cara. Muito foda. Outro fato sobre ele é que Buta tem 1,90 m de altura e 102 kg. Isso antes de entrar pra Hosen. Se pá, o cara até aumentou durante o tempo dele lá, ah? Chinen Ryutaro. Ele foi chefe da Hosen na época onde os gêmeos Umehoshi se aventuraram na Suzura. A gente não sabe tanto sobre ele porque o Gaiden é curto e não tinha tanto espaço, mas ele já conhecia os irmãos Umehoshi desde o fundamental. Então eles provavelmente tinham algum tipo de rivalidade. Um fato sobre ele, como mencionei mais cedo, às vezes o equilíbrio de poder na Hosen se estremece, e ele foi desafiado pelo próximo personagem da lista. Nikaido Takuya. Takuya era um dos líderes da Hosen na era onde os gêmeos Umehoshi estavam no topo da Suzura. Ele venceu Shinen com uma emboscada e mandou ele e seus subordinados para o hospital, tornando ele o definitivo novo chefe da Hosen. Depois dessa missão, ele decidiu virar os olhos para Suzura, atacando os irmãos Umehoshi com mais uma estratégia suja, usando barras de ferro. Yasushi convenceu Nikaido a lutar contra ele mano a mano, e foi solado com um soco, mostrando que a Hosen ainda estava, como sempre, abaixo dos corvos. Maki Obito. Maki é o irmão mais velho da dinastia Bito na Hosen. Ele é eternamente lembrado como uma lenda por grande parte de seus alunos. Ele, diferente de muitos de seus chefes, não tinha participação direta nos assuntos da escola. Ele preferia não ficar lidando com o problema e não gostava tanto de conflito, apesar de ser extremamente forte. Durante sua direção na Hosen, ele tinha conflitos fulminantes com a Suzura. E os demais líderes, juntamente com outros grandes dos corvos, decidiram finalizar tudo aquilo de uma vez por todas, juntando o máximo de poder possível de ambas as escolas no campo de batalha. Muitos de ambos os lados carregavam armas brancas e o único da Hosen que não compareceu a princípio foi Makio. Mas, pensando em seus amigos, ele resolveu ajudar, derrotando mais de 20 alunos da Suzura que carregavam barras de ferro e afins com seus próprios punhos, vencendo inclusive Nakai, um dos membros da trindade que se sentavam ao topo da Suzura. Porém, algo que Maki Obito não esperava era que em seu encontro com Kaonishi Noboro, o então número 1 da Suzura percebeu que seria derrotado e usou uma tática suja, puxando um canivete para covardemente atacar Bito, encerrando ali sua vida. Maki Obito deixou para trás um legado a Hosen que intensificou muito mais sua rivalidade contra Suzura.
além de influenciar a vida de Erindaman, o aluno mais forte que já caminhou pelos corredores da Escola dos Corvos. E devido à sua morte, um pacto de não agressão foi formado entre ambas. E vamos falar dele no próximo personagem. Narumi Taiga. Depois da morte de Maki Obito, a Hosei ficou completamente fragmentada e desiludida. E devido ao cessar fogo entre as duas escolas, conflitos internos começaram a borbulhar. Tudo isso enquanto Narumi Taiga, que recebeu a nomeação do novo chefe apenas de tabela, havia perdido sua luz e seu rumo. Sua maior influência morreu diante dele em conflito contra Suzuran. E durante basicamente grande parte do seu segundo ano ele simplesmente pouco se moveu para unificar a escola. Mas um fator mudou quando o ano virou. Quando ele encontrou o irmão mais novo de Makio, Tatsuya Bito, ele teve uma epifania. Um sentimento de dever a ser cumprido. Então a chama de Narumi voltou a queimar e o mesmo fez um esforço para reunificar a então em frangalhos Hosen. Inclusive absorvendo lobos solitários como Urushibara Ryo e rebeldes como Hayato Shibayama, que foi responsável pela quebra do pacto de não agressão, e Mato Batoshi, que o desafiou a um confronto intenso para disputar quem seria o verdadeiro chefe da Hosen em frente a todos os outros líderes da escola. A história dele tá completa aqui no canal na série de Crew 02. Se tu tá aqui no vídeo por acaso, vale a pena dar uma olhada. Narumi Taiga enfrentou a Suzuran no mesmo cenário de Maki Obito partiu, com vitórias e derrotas de ambos os lados. Narumi Taiga não pôde honrar o legado de Maki Obito devido à força e determinação de Takia Genji, que o venceu numa batalha decisiva na Floresta dos Monstros. Taiga deixou para trás uma Hosei unificada novamente após um grande trauma, e é lembrado como um de seus maiores chefes da história. Mashida Katsutoshi. Mashida foi basicamente um chefe falso da Hosen. Ele iniciou mais uma guerra contra Suzuran, e em seu encontro com Kirishima Hiromi, ele recorreu a uma tática suja. Ele tentou usar uma faca contra o mesmo. Após isso, Mashida descobriu que nenhum dos carecas da Hosen era leal a ele. Na real, todos seguiam verdadeiramente as ordens de Tatsuya Bito. Mashida, após essa revelação, nunca mais foi visto. Uma fraude, sejamos sinceros. Tatsuya Bito. Possivelmente um dos líderes mais fortes da Hosen, e um dos que inclusive chegou bem perto de bem derrotar a Suzuran de fato. Tatsuya Bito presenciou a batalha da Suzuran de Takia Genji contra a de Narumi Taiga, e isso inclusive levou ele a ter ainda mais determinação de vencer a Suzuran. Afinal, não era apenas a honra de seu irmão mais velho que estava em jogo naquele momento, e sim a de Taiga também. O único capaz de parar ele em seu avanço foi Boya Harumichi, que foi responsável por uma mudança grande no coração de Bito, que após isso adotou uma nova atitude, que inclusive o fez deixar o comando da Hosen a seu irmão mais novo. Tatsuya Bito, juntamente de Boya e Kunoryushin, se aventuraram para fora da cidade para resolver o conflito e a ascensão da gangue Snakeheads, que é considerado por muitos o ápice narrativo de Cross. Tatsuya Bito acabou por se tornar mais parecido com Makio, preferindo se aventurar pela cidade do que correr atrás de um sonho impossível que é destruir a Suzuran, tornando ele talvez não um dos maiores líderes que a Hosen já teve, mas com certeza um dos que mais viveu. Hideyuki Bito. Juntamente com seu irmão mais velho, Hideyuki lutou contra Suzuran. Enquanto Tatsuya desafiou Boya, Hideyuki teve uma luta intensa contra Makoto Sugihara. E com mais uma das derrotas da Hosen e a saída de seu irmão da direção da escola, ele acabou por ficar no seu lugar. Hideyuki, apesar de não ser um lutador tão forte como seus dois irmãos mais velhos, podemos ver que ele era um chefe responsável, influente e respeitado pelos demais alunos. No arco dos Snakeheads, quando a Suzuran, Hosen e o Front of Armament se moveram de Toarushi até o litoral para auxiliar seus líderes, Hideyuki liderou todos até lá. Depois desse arco, com o melhor desenvolvimento da nova geração que estava por vir, ele foi desafiado pelo até então líder dos calouros da Hosen. E é dele que a gente vai falar agora. Kanayama Joe. Também conhecido como King Joe, podemos dizer que ele talvez tenha sido o maior ou talvez o mais capaz em termos de liderança de toda a Hosen. King Joe, desde quando entrou na escola, ele já estava em seu caminho de dominar o primeiro ano.
desafiando inclusive o aluno favorito a tomar esse ponto. O líder Mitsunobu Tsukimoto. Kinjo venceu ele e outros alunos usando uma frigideira, como desculpa de que por ele estar indo pra luta sozinho, era só ferramenta para os deixarem igualados. Naquele mesmo ano, Kinjo desafiou Hideyuki Bito ao mano a mano, e com sua vitória, se consagrou o chefe definitivo da Hosen ainda mesmo em seu primeiro ano, feito absolutamente grande dele. Joe, em seu segundo ano, no intervalo entre Cross e Worst, manteve certa paz na cidade juntamente de Zeton, Takeda Kosei e Nakajima Shinsuke. Mas em seu terceiro ano, os irmãos Tsukimoto pressionaram Kinjo a iniciar um confronto contra o Suzuran, formando mais um Suzuran vs Hosen. No mesmo cenário onde ocorreu a batalha de Takia Genji na Narumi Taiga, Kinjo enfrentou a Suzuran liderada por Hideyoshi num 5 contra 5. Porém, como a boa e velha tradição entre as duas escolas, mesmo tendo uma geração formidável, Joe não foi capaz de vencer os Corvos. Após o arco, Kinjo concedeu a liderança da Hosen aos irmãos Moonlight, mas antes dele partir da escola, ele foi desafiado pelo próximo personagem da lista, consagrando sua última vitória em cima dele. Mitsumasa Tsukimoto. Diferente de seu irmão mais velho, que era subordinado de Kinjo, Mitsumasa herdou o trono da Hosen. O mesmo não aceitou isso de cara, já que ele quis fazer por merecer, desafiando Kinjo para uma luta frente a todos os outros líderes. Após ser derrotado, os demais líderes da Hosen enxergaram Mitsumasa como o número 1 e o reconheceram como seu guia. Durante o Suzuran vs Hosen de Kinjo, Mitsumasa foi impedido de participar. Ele mesmo disse que era o único que poderia rivalizar contra Tsukishima Hana, mas Joe tinha planos diferentes. Isso ensinou Mitsumasa uma lição importante sobre liderança, a qual ele não esqueceria futuramente. Ele era visivelmente respeitado pelos outros líderes, isso é posto em prova na vez em que Amachi Hisashi avançou contra as demais escolas da cidade, onde Mitsumasa foi juntamente de apenas outros 3 líderes atrás de Amachi em seu esconderijo, o que desencadeou uma batalha onde até o grupo de Hana se envolveu. Mitsumasa foi parte do Toarushi 7, grupo que formou uma união sinistra entre todos os grupos da cidade para combater o Império Manji, o qual ele venceu seu oponente. Um dos membros do Manji 7, os 7 membros mais fortes do grupo. Tsukimoto Mitsunori. Da 30ª geração da Hosen e irmão mais novo de Mitsumasa, Mitsunori se demonstrou ser um líder bem participativo nos desenrolos da Hosen. Ao mesmo tempo em que seu irmão mais velho tinha seu enfim combate contra Tsukishima Hana, Mitsunori desafiou Daisen Tsutomu, naquela época calouro da Suzuran, para uma luta num lugar não tão longe dali. Os dois são rivais desde a época do Fundamental, inclusive. Os rostos dos dois são cobertos de cicatrizes por causa de uma luta deles no passado, onde eles caíram através de uma vidraça numa cafeteria de um shopping da cidade, deixando eles dois com a cara toda desgraçada, como a gente pode ver aí, hein? Mitsunori, assim como seu irmão, tomou parte no confronto contra o Império Manji, onde ao notarem a atividade dos mesmos no território da Hosen, Mitsunori levou seus aliados para buscar explicações sobre aquela movimentação, e uma batalha se desenrolou ali, com Mitsunori vencendo o líder deles. Mitsunori se tornou chefe da Hosen apenas no 3º ano, quando seu irmão se formou, e pouco se sabe sobre qualquer aventura que ele pode ter tido naquele ano. Mikuni Yukio. Como, de certa forma, um aprendiz de Mitsunori, Mikuni lutou lado a lado com ele na invasão do Império Manji a Toarushi, sendo capaz de lidar com múltiplos de seus membros, provando bem sua força. Assim como o chefe anterior, Mikuni apenas foi tomar o trono da Hosen no seu 3º ano. Infelizmente não sabemos muito sobre ele, já que ele aparece bem na reta final de Worst. Um fato interessante sobre Mikuni Yukio é que ele ficou em 3º na lista de Pin, basicamente um power scaling feito pelo autor. Naquela era, ele ficou abaixo apenas de Tyrone e Rocket, ou Miyamoto Salmon. Ele também tinha uma rivalidade contra Todohara Gokin, o 9º líder do Front of Armament. No 2º ano de Mikuni, ele desafiou Salmon Miyamoto para um mano a mano, mas ele foi derrotado. Extras. Kumon Yoshiaki.
Durante a história de Katagiri Ken na Suzuran, nós podemos ver que ele atraiu Ken e Muramasa para um local isolado onde pudesse lutar, sendo uma clara tentativa de covardemente os tirar da jogada. E sua única luta, entre aspas, foi contra Chobo, onde ele foi facilmente vencido. O Rindaman, se podemos dizer, da época de Katagiri Ken. Ele era o principal líder do segundo ano da Hosen naquela época, e provavelmente se tornou o chefe no ano seguinte. Ueda Sachio. No filme High and Low The Worst, Ueda Sachio é o chefe da Hosen. E apenas incluído ele aqui mesmo, pois, mesmo com o High and Low não sendo diretamente considerado canon, né? Não totalmente, vai. Ele ainda tá inserido no universo, né? Bem, eu achei ele um personagem da hora, ele é tranquilão, cabeça fria, tá ligado? Eu curto o personagem assim. Ele impressionantemente tem bastante vitórias. Não vou spoiler muito aqui porque não é todo mundo que viu o filme, mas uma parada que não deve nem ser spoiler é um feito bem interessante da parte dele. Sachio entrou sozinho no território da Suzuran em busca de Irao, o atual líder da Suzuran naquela época. Os dois lutaram e Irao saiu vitorioso, mas apenas pelo fato dele ter entrado, tá ligado? O cara entrou na Suzuran de peito aberto e meteu o desafio pro cachorrão de lá. Pô, absurdo, cara. O fato de tu entrar na escola rival assim é um fator bem comum, cara. Assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que nenhum aluno da Suzuran botou o pé na Hosen. Não tô contando o filme 2 de Cruzeiro. Mas acho que fora, naquele momento, né? Acho que isso nunca rolou. Já? Enfim, é isso. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Se tiver mais algum top 1 da Hosen aí, me fala. Mas acho que não esqueci ninguém, não. Curto muito fazer vídeo assim. Eu vou fazer mais futuramente. Provavelmente vou trazer todos os líderes do Front of Armament e também posso falar dos outros grupos como a Kurotaki, o Império Mandi, que... Isso vai ser difícil, porque eu vou ter que censurar muita coisa por causa do Mandi, né, cara? YouTube é foda. E, pô, tem mais coisa, tipo, sei lá, tem as escolas específicas que dá pra trazer vídeo com mais de uma. Tem muito conteúdo pra gente trazer, cara. Então, conto com o seu apoio. Mete o dedo no like pra gente dominar o YouTube. Manda pra algum amigo teu, se inscreve aí se tu não tiver inscrito, comenta pra GG legal. Valeu!